Olá, hoje vamos iniciar mais um podcast. O nosso convidado de hoje é o Christian Staffin, advogado, que vai estar falando sobre os direitos e deveres, tanto dos bombeiros, socorristas, quanto aí dos profissionais da área da saúde, porque muitas vezes surgem dúvidas com relação ao que pode, o que não pode fazer durante um atendimento, um combate a incêndio, ou até mesmo durante a jornada de trabalho de um profissional. Então, a gente vai estar conversando um pouquinho e trazendo essas informações para vocês. Christian, muito obrigada por estar aqui. Gostaria de se apresentar para o pessoal também? Sim, muito obrigado por me receber, Paula. Muito obrigado por me dar esse espaço para conversar um pouco sobre os direitos, principalmente da profissão de bombeiros, né, que é muito nobre no Brasil inteiro. Aqui a gente vai debater vários assuntos voltados aos direitos, tanto no atendimento do Corpo de Bombeiros, como também direitos trabalhistas da área. Então, a gente vai ter uma conversa aqui legal sobre o assunto e espero que seja muito produtivo. Até porque essa é a tua especialidade, trabalhista, né? Exatamente. A minha especialidade é direito do trabalho, ali eu também tenho especialidade no direito digital, mas meu foco é direito do trabalho. Show de bola. E esse meio digital aí cada vez crescendo mais. Sim, também, exatamente. Né? Exatamente, tá bombando. Bem importante. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a responsabilidade do bombeiro durante um atendimento? Pode ser. Os cuidados que ele tem que ter. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo aqui. Se o socorrista vai lá atender e a vítima não autoriza a cortar a roupa, como já aconteceu, né? Às vezes tem lá uma suspeita de fratura em membro inferior, e aí a vítima não dá, ela quer o atendimento, mas ela não autoriza a cortar a vestimenta. Então, e aí? O que o bombeiro faz? Ele deve cortar, não corta, porque assim, nos procedimentos, nas diretrizes de atendimento pré-hospitalar, a gente precisa expor a lesão para poder tratar. Sim. Mas já aconteceu a situação, eu já presenciei a situação da vítima falar, não, eu não quero que você corte minha calça. E aí? Então, a gente precisa levar em consideração alguns itens antes de entrar nessa temática como um inteiro. O primeiro ponto é com relação ao atendimento. A vítima quer ser atendida ou não? Porque o Código de Ética do Corpo de Bombeiros estabelece que o bombeiro só pode atender no caso de consentimento do titular do responsável legal, salvo em situação de iminente risco de morte ou incapacidade civil, ali no caso que ela não está em plena capacidade civil, né? Se ela autorizar, a questão de cortar uma roupa, a gente está considerando aqui uma situação em que a gente pode levar a risco à vida da pessoa, o risco de lesão da pessoa, e o risco de, talvez, ela ter um prejuízo financeiro da propriedade dela. Então, a gente precisa considerar qual bem vale mais. O risco à vida, a qualidade de vida ou a saúde da pessoa, ou a propriedade ou a questão financeira dela. Então, eu entendo que, se for para balizar, o bombeiro que rasgar, cortar a roupa para prestar um atendimento, ele não vai ser penalizado. Até porque é um valor muito ínfimo perto daquilo que ele está promovendo para a pessoa. Talvez ele está trazendo um benefício que pode salvar a vida dela. Perfeito. Então, se essa pessoa depois movesse uma ação contra ali a guarnição, contra a corporação, porque eu não autorizei e cortaram a minha roupa ali na cena, muito difícil essa pessoa vir a ganhar a causa. Eu entendo que é pouco provável. Não, é claro, a gente precisa avaliar sempre cada caso a caso, porque pode ter uma situação, algum item que não foi observado no atendimento que pode, sim, levar a uma condenação do bombeiro. Mas, no meu ponto de vista, quando você está salvando a vida da pessoa, salvando a saúde dela, porque pode ser que ali, no atendimento, se não for prestado um atendimento correto, surge uma inflamação, infeccione, alguma coisa assim, que pode piorar o estado dela. Agravar, né? Exatamente. Exatamente. Claro que numa cena, né, numa situação como essa que eu usei como exemplo, a gente vai tentar fazer o convencimento da melhor forma possível, né? Sim. Você vai tentar argumentar com a pessoa, vai tentar fazer com que ela concorde. Mas em caso dela não concordar e tiver uma lesão grave ali que eu preciso tratar, no caso de uma fratura exposta, por exemplo, algo assim, então a gente pode se sentir mais respaldado pela lei com relação a, não, ok, eu preciso cortar, né? Eu preciso expor essa lesão para poder fazer o tratamento. Com toda certeza. Show de bola. E falando ali dos direitos e deveres também, isso é um assunto bem importante, né? Porque, por exemplo, uma vítima que está inconsciente, o consentimento está implícito.
A gente deve atender. Ela não tem capacidade. Ela não tem capacidade de responder por ela. Assim como uma pessoa que está intoxicada, né, que fez uso de entorpecentes, bebida alcoólica, tem uma lesão grave na cabeça, um traumatismo craniano, teve alteração neurológica, ela está com o nível de consciência alterado, ela não responde mais por ela. Quem pode dar o consentimento é uma vítima consciente e orientada. Exatamente. É isso. E a criança também, né? A criança tem que ser o responsável legal dela. O que acontece? Tem situações que o responsável legal dela não está presente. Sim. Então, neste caso, não teria como deixar a criança desamparada. Pelo menos do meu ponto de vista, não teria. A não ser que apareça ali um responsável legal que responda por ela. Uhum. Então, eu já presenciei umas situações assim, ó. Por exemplo, a gente vai atender criança na escola. Sim. Né? Se machuca lá na escola, a ambulância vai prestar o atendimento. Muitas vezes o pai e a mãe estão no trabalho, o responsável não consegue ir até a escola. Sim. Aí a escola tem que designar um responsável para acompanhar a criança. Porque a escola, naquele momento, está responsável pelaquela criança. Isso, mas se é, por exemplo, uma criança está andando sozinha na rua, o bombeiro pode conduzir sem um responsável? Essa é uma questão. Teria que tentar localizar o responsável dessa criança depois. Pelo menos, não sei, sofreu um acidente de carro, ela foi atropelada. Sim. Não teria como deixar a criança desamparada no meio da rua. Então, tem que levar prestar para o o hospital. atendimento. O problema é depois, talvez, tentar localizar os responsáveis dessa criança. Mas isso, eu creio que não fica a papel do bombeiro. Teria que ficar a papel do hospital depois. Uhum, então, perfeito, né? Deixando legal esclarecer isso para quem tem dúvida, que o menor desacompanhado, o consentimento é implícito também, Sim. né? O que já aconteceu também é, por exemplo, a menina ela estava com uma fratura no braço. Isso foi dentro de uma rodoviária. E aí a criança estava bem, apenas a fratura aqui. E a mãe estava com a passagem de ônibus comprada lá para o norte do país, né? A gente mora aqui no sul. E não tinha dinheiro mais para ficar em Joinville, ela estava com 2 crianças, não tinha dinheiro para ficar em Joinville, não tinha dinheiro para comprar outra passagem, e o ônibus estava ali ligado, esperando o nosso atendimento para decidir se a mulher ia embarcar ou não. E aí, no fim, a mulher disse, eu não tenho como ficar. Vocês querem que eu vá para um hospital? Mas eu não tenho como. Eu vou ter que levar ela no hospital lá na nossa cidade, lá na minha casa, porque eu não tenho como levar aqui. E aí? Essa é uma questão que envolveria o Código de Ética do Corpo de Bombeiros, que, no caso do responsável legal não aceitar o atendimento, ela não pode ser forçada. Só que daí, isso já pode envolver um direito dos menores de idade, previstos no ECA, que pode responsabilizar, inclusive, a mãe, se caso futuramente aquela criança tenha um prejuízo por questão daquela lesão. Sim, a mãe assume um risco ali, né? Exatamente, ela está assumindo um risco. Mas ela tem esse direito de assumir esse risco. Ela tem o direito. Então, tudo bem, ela teve o direito de negar, embarcou no ônibus com o braço lesionado, a gente fez o que a gente pôde ali para estabilizar a lesão, né? Deixar com que não ficasse ali apertada também, mas ela estava certa, tudo certo, é isso mesmo. Isso mesmo. Show de bola. Vamos falar um pouquinho também, então, sobre jornada de trabalho, puxar um pouco aqui para o pessoal da área da saúde que costuma trabalhar 12 por 36, Sim. né? E muitas vezes contratado ali CLT, e aí tem os seus benefícios. Se tu quiser esclarecer um pouquinho para o pessoal quanto a isso. Então, a profissão do bombeiro civil é prevista na Lei 11.901 de 2009. Lá está prevista a jornada que o bombeiro deve obedecer. O que acontece? Lá está prevista a jornada 12 por 36. Então, o limite máximo que está previsto na lei é de 36 horas semanais para o bombeiro trabalhar. Pode ser que em algumas situações, por norma coletiva ou outro dispositivo legal, o bombeiro acabe trabalhando 6 horas por dia, por exemplo, mas tem que respeitar uma jornada de 36 horas semanais. Já vi situações de bombeiros trabalhando acima dessa jornada, que daí poderia acarretar numa condenação por horas extras da empresa. Mas tem uma regra com relação ao limite de horas extras, por exemplo? Sim, exatamente. Porque o que acontece? Nós temos uma lei federal que disciplina esse assunto, que é a Lei 11.901. A Lei 11.901 estabelece o limite máximo de horas do bombeiro civil. Então, não poderia uma outra norma dispor ao contrário. Por exemplo, se eu tenho uma norma coletiva que está dizendo que o bombeiro vai trabalhar 44 horas semanais, ela está confrontando uma lei federal. E esse confronto a gente precisa interpretar da seguinte forma: qual é a norma mais benéfica para o empregado?
é a norma que disciplina que ele vai trabalhar 36 horas por semana. Então, essa norma que deve ser aplicada. Esse é um princípio base do direito do trabalho. Então, os juízes sempre devem se nortear considerando a norma mais benéfica para o trabalhador. Sim, e os estados, eu acho que tem alguns estados no Brasil que eles trabalham 24, 72, né? Exatamente. Mas aí, se você somar, na semana ele vai trabalhar 48 horas, que é o superior, inclusive, à jornada permitida por lei, que é 44 horas semanais. Então, ele já está com umas horas extras ali Exatamente. inclusas. Mas e quando acontece uma situação que, por exemplo, a jornada é de 12 horas, né? Mas aconteceu uma ocorrência, então teve ali as horas extras. E nos outros dias ele vai cumprir a carga horária habitual. E aí vai acabar passando no final do mês. Sim, mas daí a gente precisa considerar como hora extra. Porque a lei permite o pagamento de horas extras com um adicional de 50% de remuneração. Mas não existe um limite de horas extras no mês que ele possa fazer. Não existe um limite, mas toda hora que ultrapassar vai ter que ser indenizada. Entendi, perfeito. Christian, com relação também a gente falou da jornada do trabalho de um bombeiro civil, né, que está ali trabalhando numa empresa. E daí, com relação aos adicionais, periculosidade, adicional noturno. Certo. O bombeiro civil ele tem direito, por lei, também ao adicional de periculosidade. Está previsto lá na 11.901. E esse adicional de periculosidade ele é contado com base no salário mensal do bombeiro. Então, é 30% sobre o salário mensal, só que não considera dentro desse salário mensal os prêmios, gratificações que o empregador pague com habitualidade. Então, é só sobre o salário mensal. E adicional noturno? Se ele trabalhar à noite, pode ter direito. E tem empresas que ainda, né, dão ali o auxílio alimentação, plano de saúde, mas não é obrigatório que todas as empresas forneçam esses benefícios. Né? Teria que validar com a convenção coletiva da categoria. Geralmente, esses benefícios podem ser concedidos através de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Então, sempre é necessário validar com a convenção coletiva. Entendi. E o que a gente pode falar dessa parte jurídica com relação ao trabalho em altura? Trabalho em altura precisa seguir uma norma regulamentadora, que é a norma regulamentadora 35. Essa norma regulamentadora não estabelece só o trabalho em altura em grandes edifícios, como é o caso de construções muito elevadas, mas sim todo o trabalho em altura que é acima de 2 metros. Então, para certas circunstâncias, o bombeiro também tem esse tipo de trabalho, né? Mas não só o bombeiro, tem outras atividades que, por exemplo, realizam limpeza e conservação de prédios, de condomínios, que fazem trabalhos de jardinagem, limpeza de telhado, enfim, vários trabalhos que realizam esse trabalho em altura. O trabalho em altura em si precisa de vários cuidados. Um deles é a reciclagem de cursos desse pessoal que realiza esse trabalho em altura. Então, todos os profissionais expostos a esse risco, eles precisam passar por esses treinamentos, até porque acontece, depois de um determinado período que esses profissionais estão expostos ao trabalho em altura, eles se acostumam e acham que não tem mais risco, entendeu? Então, eles acabam se descuidando muito facilmente, acabam não cuidando com os equipamentos de proteção individual ou outros cuidados que deveria ter. Ou até mesmo se o profissional está ali trabalhando numa indústria e vem um terceiro fazer, né, essa manutenção predial e o bombeiro não está atento também a esse funcionário a esse colaborador, né, que está vindo ali temporariamente fazer um serviço e ele não está seguindo a norma. Exatamente. Então, bem importante, pessoal, se você é bombeiro civil, você estar atento, né, você ter ali a capacitação na NR35 e também na NR33 de espaço confinado, pelo menos, né, que seguem ali as mesmas, Exatamente. As mesmas diretrizes, digamos assim, de cuidados, porque cada uma tem as suas especificidades. Exatamente. E a empresa, quando ela realiza os laudos técnicos ambientais, como LTCAT, PGR, o profissional que realiza esses laudos, ele vai indicar a necessidade de realização de cursos e outros equipamentos de proteção individual. Então, é sempre importante que a empresa esteja em dia para que os profissionais que estejam expostos a esse risco estejam sempre capacitados. Inclusive os bombeiros que estejam trabalhando no local e os brigadistas, né? E é legal a gente ressaltar aqui com o pessoal o porquê dessas normas. Porque, assim, até um tempo atrás, quando elas não existiam regras sobre
como devem ser os procedimentos para você trabalhar acima de 2 metros e como devem ser os procedimentos na hora de resgatar alguém que acabou se acidentando em altura, né? Ou num espaço confinado. E aí o que acontecia? Cada um fazia do jeito que achava. Exatamente. E aí era acidente em cima de acidente e problema em cima de problema, né? Na tentativa de fazer muitas vezes uma boa ação, mas sem ter o cuidado com si mesmo, às vezes sem usar o equipamento adequado, sem seguir um procedimento padrão. Então essas normativas elas vieram justamente para agregar valor, né? Tem gente que acha, é chato seguir a norma, tem que ficar olhando lá o que tem que fazer, Tá aí a importância de uma norma como essa. Se você for assistir vídeos antigos, vamos lá, não precisa nem ser antigo, né? Hoje em dia a gente vê vídeo do pessoal pintando fachada de prédio com a cordinha passando amarrada numa lata de tinta. Ou diarista com um paninho. Isso, ou o coleguinha lá em cima segurando, né? E torcendo, orando para aquela corda não arrebentar. E às vezes é uma cadeirinha improvisada, amarrada numa tábua. Então a gente vê um monte de coisa cabeluda acontecendo por aí. Essas pessoas elas não estão seguindo a normativa. Então, no caso delas se acidentarem, vai ser um grande problema para elas, né? Porque a lei não as protege porque elas não estão cumprindo a lei, certo? Exatamente. Elas precisam estar atentas à lei, porque senão, quando um funcionário está exposto ao risco e ele pratica algum ato que ele sabia que era proibido e mesmo assim ele pratica, ele está assumindo a culpa. Então, assumindo a culpa é uma excludente de responsabilidade do empregador. Por mais que haja o acidente de trabalho, se o funcionário teve culpa, ou seja, ele agiu com imprudência, negligência ou imperícia, isso pode caracterizar uma excludente da responsabilidade do empregador e o empregado acabar não recebendo nenhuma indenização por isso. Uhum. E assim, não adianta o empregado vir depois e falar assim, mas eu não sabia, não tinha esse conhecimento. Tinha, porque você tem uma certificação, você tem um certificado de bombeiro profissional civil, você tem que ter tido essa capacitação, está lá na ementa do curso, né? Na ementa que as normas ali sugerem, está lá. Então, se a sua escola não te ofereceu essa capacitação, isso foi um problema daí mais longe, mais profundo. E esse é o cuidado que as pessoas têm que ter na hora de comprar um curso, né, um curso fraco, às vezes um curso ruim, aquele famoso barato sai caro, né? Às vezes quer ir pelo preço, não olha lá o que a lei está exigindo, não compara com ementa, não vê a qualidade de centro de treinamento que aquela empresa tem. Às vezes a pessoa acha que está fazendo uma aula de combate a incêndio e ela está fazendo tudo errado no ambiente inadequado. Né? A gente vê aí situações, por exemplo, de escolas que jogam pó químico do extintor em cima dos alunos, né, que é extremamente prejudicial ali. Inclusive, ele é feito para causar o abafamento, né, acabar com o oxigênio do ambiente, e daí a pessoa joga isso em cima de um aluno para, sei lá, por qual razão vai fazer isso, mas acaba prejudicando. E os alunos sem conhecimento acabam se sujeitando àquela situação também. Então, são situações bem complicadas. Exatamente. Com relação aos brigadistas que são voluntários nas empresas, né, a brigada de incêndio, o colaborador que se voluntaria, às vezes é meio que aquele voluntariado à força, né? Ele tem algum tipo de benefício pela empresa por se voluntariar como brigadista? Não. Segundo a CLT, o que ele vai ter é caso ele esteja exposto a um risco adicional. Ele pode ter algum direito extra. Mas, assim, existe uma falsa conversa que os brigadistas de incêndio teriam estabilidade. O brigadista de incêndio não tem estabilidade. O brigadista de incêndio, inclusive, é um complemento à CIPA. O brigadista de incêndio está previsto na norma regulamentadora 23 e a CIPA está na norma regulamentadora 5. Então, os membros da CIPA, sim, têm estabilidade de 1 ano após o encerramento do mandato. Mas o brigadista de incêndio não tem. Uhum. E então, além dessa estabilidade de 1 ano, tem mais alguma coisa que incentivaria a pessoa a fazer parte da CIPA? Quando alguém se candidata à CIPA, ele não pode ser demitido de forma arbitrária ou sem justa causa, no período que está na estabilidade, né? Ele também não pode ser transferido do local que ele trabalha habitualmente sem o consentimento dele. Então, esses são alguns dos direitos que os cipeiros têm. Uhum. E eu acho até legal a gente citar aqui para as empresas, né? Às vezes tem um empresário aqui nos assistindo também, a importância da brigada.
porque não é só uma questão ali legal de eu quero tirar o meu AVCB, né, o atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros todo ano, Sim. Aí eu tenho que atualizar a minha brigada por causa dessa obrigação. Não é essa a questão, né? Imagine que qualquer situação de emergência, você tem lá tudo bonitinho, teu sistema preventivo contra incêndio está tudo bonitinho, sistema de alarme, extintores, né? Tudo colocado e ninguém lá dentro sabe usar. Aí um monte de computador, carpete, cortina. Pega fogo. Aí acontece um incêndio que era facinho de resolver e pegaram o extintor errado. Imagina, um curto-circuito elétrico ali e a pessoa pega um extintor de água para combater por ignorância. Ignorância de falta de conhecimento mesmo, Sim, né? Falta de conhecimento. Porque não tem uma atualização. Acontece, às vezes, de muitas empresas tentarem baratear o custo dessa reciclagem anual que precisa ter ali as brigadas, acabam adquirindo cursos muito fracos, tanto presenciais quanto online. Muitas vezes só disponibiliza o link para o trabalhador ali e torce para o cara assistir. E não é assim que funciona. A pessoa ela realmente tem que ter um preparo. Imagina, ela vai trabalhar ali na evacuação do prédio, né? Ela que vai estar orientando, sinalizando para as pessoas numa situação de emergência. Então, é muito importante que elas tenham um preparo real quanto a isso, porque o prejuízo, né, às vezes, é um extintor que você vai gastar. E, às vezes, é o prédio inteiro que foi tomado ali pelo incêndio. Então, a proporção disso é muito diferente. Né? Exatamente. Inclusive, a questão do brigadista de incêndio, a norma regulamentadora 23 prevê que toda empresa com mais de 20 funcionários é uma obrigação legal que essa empresa tenha um brigadista de incêndio. Esse brigadista de incêndio pode ser voluntário e ele deve seguir cursos, deve fazer periodicamente atualização. Se tiver mais de um brigadista de incêndio e 50% desses brigadistas deixarem de ser, ou porque foram demitidos ou pediram demissão, não quiseram mais ser brigadistas, a empresa tem a obrigação de fazer uma reciclagem e iniciar de novo o processo de brigadistas. Então, tem que fazer todos os cursos novamente. Esses brigadistas precisam cumprir certos requisitos, como ter uma condição física boa, ter um conhecimento sobre as instalações da empresa, sobre o que acontece lá dentro, para poder atender em caso de emergência. Porque não é só uma questão de incêndio. Às vezes, pode ser que uma pessoa passou mal, então precisa ter a aplicação dos primeiros socorros. Então, tem uma série de conhecimentos que esses brigadistas precisam ter para poderem entrar nessa função. Sim, dependendo também do grau de risco da empresa, a exigência desse curso, nessa reciclagem, vai variar de 8, 16, 40 horas. Né? E tem algumas empresas que, por exemplo, a nossa escola aqui ela oferece treinamento para as brigadas. Né? Às vezes a empresa quer que a gente dê em 8 horas o conteúdo de 40. E não tem como fazer isso. Né? A gente procura proporcionar o melhor curso possível, a melhor experiência, bastante prática, simulação, mas tem que ter a carga horária compatível com o conteúdo que vai ter. Até porque a legislação exige que tenha a parte teórica e a prática ao mesmo tempo. Então, precisa separar e ter uma carga horária adequada para atender esses dois requisitos que são legais, né? Isso. E, assim, digamos lá que a exigência é de 8 horas. Né? Final do ano, as empresas vêm em peso aqui. Todo mundo quer treinamento ao mesmo tempo, porque precisa renovar a documentação. E aí esquece da importância de deixar o pessoal preparado, né, psicologicamente, fisicamente, mentalmente para uma situação dessa. Tem empresas que já são mais cuidadosas com isso, que têm contrato anual com a gente. Então, tem empresas que nós ofertamos treinamento mensal, às vezes 2 horas por mês de treinamento, que lá no final bate a carga horária de exigência. Não precisa ser tudo no mesmo dia. Né? Isso até é melhor para quem está aprendendo, porque aí a pessoa tem constância, ela está revendo os assuntos ali periodicamente, não só a cada 365 dias. Sim. Então, acaba que a fixação do conteúdo é melhor. Tem empresas que fazem isso de forma bimestral, trimestral, semestral, mas as que fazem só ali uma vez no ano, tomar o cuidado de que, às vezes, ok, você vai conseguir regularizar a sua documentação, mas será que o profissional lá que você colocou na brigada vai estar realmente preparado para uma situação de emergência? Fazendo um curso rápido de uma vez por ano, né, muitas vezes, talvez quebrar isso para 2 treinamentos de 4 horas seja mais valioso para quem está absorvendo esse conhecimento. Né? E eu acho que não tem problema nenhum, né, a pessoa ter essa periodicidade. Uma pergunta que muitos empresários acabam me fazendo é quando que uma empresa precisa se preocupar em formar uma brigada? Certo. A primeira
ponto é avaliar a quantidade de funcionários, né? Tendo mais de 20 funcionários, a empresa já precisa da brigada. A questão aqui é que a norma regulamentadora 23, ela estabelece que a empresa precisa consultar o estado em que ela tem sede para verificar as normas técnicas daquele estado que determinam sobre quantos brigadistas ela vai ter que pôr dentro, porque pode ser brigadista particular ou brigadista voluntário. Neste ponto, por exemplo, aqui em Santa Catarina, a IN 28... 28 do Corpo de Bombeiros, ela estabelece vários requisitos para a empresa observar para saber a quantificação de pessoas que ela vai colocar lá como brigadista. Por exemplo, ela vai considerar o risco, a atividade que aquela empresa exerce e o número de funcionários que tem dentro do prédio, do local onde está sendo prestado o serviço ou tem o negócio desenvolvido. Então, esses são os requisitos que a empresa deve observar antes de colocar um brigadista dentro da sede. Perfeito. Então, se o empresário lá está com dúvida se ele precisa montar a brigada ou não, ele precisa olhar lá o AVCB dele, abrir a IN, no nosso caso, né, é IN 28, tem alguns estados que tratam como ITs, né, no caso do Paraná, por exemplo. Abrir ali a normativa do seu estado e fazer a comparação, né, das informações que constam no AVCB com as informações ali das tabelas da instrução normativa para verificar se a sua empresa já necessita ter ali, senão na próxima vistoria do Corpo de Bombeiros ele já não vai liberar o alvará, vai falar, não, agora você precisa formar a brigada de emergência. Exatamente, sempre observando o número de empregados, atividade exercida e o risco que existe na atividade. Né? Perfeito, e também tem essa questão com relação a eventos, né? Ainda muitas pessoas organizam eventos sem se preocupar com a contratação do bombeiro civil, do brigadista particular. Não tem, às vezes, noção das exigências, que eu acho que também deve variar um pouco de estado para estado. Sim. A questão da exigência pré-evento obedece à mesma instrução normativa do Corpo de Bombeiros, por exemplo, aqui de Santa Catarina, que é a IN 28. Mas cada estado tem a sua, então cada estado precisa se preocupar em observar a sua instrução normativa. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, tem uma diferenciação para local aberto e local fechado. Vai depender muito da quantidade de pessoas e algumas circunstâncias em local aberto, por exemplo, pode estar isento de brigadista, mas atingindo certos números precisa ter até 10 brigadistas particular lá dentro. Inclusive, aqui em Santa Catarina, a partir de 500 pessoas, né, tendo ali um público de 500 pessoas, já precisa ter o primeiro brigadista particular. Sim. Até 1.000. Passou de 1.000, tem que ter o segundo. E depois, a cada 1.000 pessoas a mais, tem que ter um brigadista a cada 1.000 pessoas. Então, a pessoa se preocupar que, às vezes, não é, vamos contratar só uma dupla ali e vai aparecer 10.000 pessoas no evento. Né? Tem que ser compatível. Acontece um acidente, daí a empresa pode ser penalizada porque ela não estava cumprindo a norma como um todo. Inclusive, tem um exemplo, há um tempo atrás, teve um show em Curitiba, o show do Metallica. Se eu não me engano, teve 35.000 pessoas. Eram 350 bombeiros civis no evento. Então, a empresa... Inclusive, teve uma aluna minha recém-formada que atendeu um parto dentro do evento. Ela tinha acabado de se formar no curso, foi atuar no seu primeiro evento e atendeu um parto. O parto deu certo. Deu tudo certo, então, graças a Deus. Amém, né? Imagina fazer um parto no meio de um evento desse tamanho. Sim. E aí, claro, hoje em dia tem situações que é até difícil você verificar, fiscalizar, quantificar, né? Por exemplo, eu não sei daí como é que funciona, apesar de ser local aberto, mas quando tem ali um político que faz uma carreata lá, que vem um monte de gente, ou igual o show da Loki lá no centro de Brasília, que uma multidão de pessoas aparece, às vezes está esperando um número, extrapola, carnaval mesmo. Então, não sei como é que cada estado cuida com relação a essa questão de eventos. Isso daí já parte um pouco para a segurança pública, né? Então, cada estado precisa fazer a sua parte, estabelecendo talvez não só o uso de bombeiros, mas o uso também de polícia militar no local, porque envolve um grande número de pessoas, envolve a segurança como um todo de toda a sociedade que está ali naquele evento. Então, o estado que tem a responsabilidade de colocar essas pessoas no local. Então, geralmente a polícia e os bombeiros do estado que são postos nesses locais. Perfeito. Puxando ali de novo para o trabalhador, né, o trabalhador que vai ali estar atuando numa empresa, numa indústria, quais são os cuidados que o profissional precisa ter na hora que ele está procurando um emprego? Quando ele vai se atentar, uma empresa me chamou aqui, e agora?
É muito importante que o profissional, o candidato que esteja participando daquele processo seletivo, observe todas as dúvidas que ele tem com relação àquela vaga, com relação a salários, benefícios, talvez convênios que aquela empresa tenha, para depois não sair no prejuízo ou ter alguma coisa que não ficou bem explicado ou mal informado para ele. Ler bem o contrato de trabalho, verificar corretamente os exames admissionais, se está tudo ok, se não teve uma situação que ele está inapto para aquela função, porque pode ser que ele entrou inapto e depois ele vai sair inapto. Ocorre que daí ele vai querer cobrar algo da empresa que ele não tem direito, que é algo que ele já veio com aquele problema de saúde, entendeu? Uhum. Então, é sempre importante observar todos os documentos que ele está assinando, os documentos que ele está concordando em realizar descontos, porque às vezes é aquele monte de papel ali, assinar tudo, e acaba que ele não acaba prestando atenção. Ou ele está num estado de necessidade que ele acaba não observando todos os direitos e obrigações que ele vai ter com aquele contrato de trabalho. Uhum. Então, é muito importante que o profissional, o candidato que esteja participando do processo seletivo, observe todos esses itens antes de ingressar com uma empresa, para depois ele não se sentir prejudicado realmente, entendeu? Uhum. E nesse segmento, nessa área, as pessoas têm procurado mais os advogados, né, movido a ações, por quais situações? Eu vejo muito na internet que a modinha do mundo jurídico é a rescisão indireta. Por quê? A rescisão indireta é uma forma de você ingressar na justiça, pedir a justa causa do empregador. Mas qual é o grande problema da rescisão indireta? Muitas vezes o empregado não tem direito àquela rescisão indireta porque ele não consegue comprovar que realmente houve uma falta grave da empresa. Uhum. O que seria uma falta grave? Algum descumprimento do contrato de trabalho capaz de levar aquela justa causa para a empresa. E o que acontece? Geralmente o empregado, quando opta por esse caminho e não tem provas, ou ele está desassistido de certa forma, ele acaba acarretando prejuízos para ele. Porque o que acontece? Ele pode estar abrindo mão de direitos para entrar com essa trabalhista, entendeu? Uma situação que eu vi já na prática foi de uma grávida, ela tinha instabilidade e ela ingressou com uma rescisão indireta contra uma empresa. O que aconteceu? Pedir para o juiz para reconhecer que ela, no caso de improcedência da ação dela, reconhecesse o pedido de demissão, porque ela não continuou trabalhando e a trabalhista dela dava a entender que ela não pretendia voltar ao trabalho. Então, o juiz acolheu e, em decorrência desse acolhimento, ele também extinguiu o direito dela de estabilidade. Então, ela perdeu a estabilidade porque ela não estava realmente assistida de direitos, entendeu? Então, ela perdeu por conta que ela não tinha provas. Seria um meio jurídico incabível naquele momento e ela seguiu mesmo assim, entendeu? Então, tem que tomar cuidado, não ir sempre 100% segura, sem provas. Precisa ter prova de tudo. Tenho testemunha? Tenho, então vamos. Tenho prova documental? Muito bom, precisa avaliar, manda para o advogado. Não tem vídeo, áudio, é sempre muito interessante instruir o processo com todo tipo de prova que a gente tenha para seguir aquele processo e não simplesmente protocolar e esperar uma esperança divina da procedência, né? Sim, e explica para o pessoal que não entende esses termos jurídicos o que seria a rescisão indireta. Rescisão indireta é quando o empregado tenta dar uma justa causa para a empresa. Tem a situação que a empresa dá justa causa para o empregado, também tem a situação em que o empregado pode dar justa causa para a empresa. E que situações seriam essas? Seria descumprimento de contrato, por exemplo. Por exemplo, é muito comum situações em que a empresa não paga o FGTS ou não paga a insalubridade quando deveria. Tem situações que a empresa pode sim ser penalizada, até atraso salarial, entendeu? Então, pode ocorrer a rescisão indireta, sim. Interessante. E com relação a agora o outro lado, né? Situações que talvez você tenha pego que o empregado está movendo uma ação contra a empresa, mas ele não tá correto, ele está tentando ali tirar alguma vantagem. Não sei se...
É possível identificar, geralmente, porque a empresa, geralmente, quando está tudo em ordem, toda a documentação dela vai demonstrar isso e o juiz consegue ter uma interpretação. É muito comum, por exemplo, em determinados tipos de ação, por exemplo, uma ação de pedido de indenização de período gestacional. Bom, se a empregada quer continuar trabalhando, ela geralmente pede a reintegração dela. A gente vê isso com frequência nas empresas e a empresa geralmente reintegra ela. Quando demora um certo tempo, já muda um pouco a visão daquele julgador. Aquele julgador pode ver, opa, ela está ingressando porque ela só quer indenização, entendeu? Não, realmente ela tem direito à indenização, mas a gente precisa sempre colocar na balança para ver se o direito está sendo avaliado da melhor forma, entendeu? Porque nem sempre o empregador tem culpa daquilo. Pode ser que o empregador está super disposto a colocar aquela empregada de novo na função, mas ele não sabe. Então, ele não tem como colocar. E quais são as orientações que você daria para as mulheres que, de repente, acabaram de entrar no emprego novo e descobrem que estão grávidas? Tem que comunicar. O ideal é comunicar a empresa. Não é porque está grávida que vai ser demitida. Inclusive, tem uma lei que fala sobre isso, que protege a mulher em caso de empresas que tentem utilizar a gravidez como meio de discriminação contra essas mulheres. E isso permite uma certa indenização, pleitear danos morais, inclusive futuramente, caso ela se sinta ofendida. Isso é um meio bem adequado para se praticar, mas precisa, como eu disse, tem que ter prova, não adianta só pedir. Guardar os exames direitinho, ir lá mostrar a conversa de que informou a empresa. Exatamente. Né? Justamente o ideal é sempre, ou foi demitida e descobriu que estava grávida, verificou que estava dentro do período de gravidez enquanto estava na empresa, pede reintegração. A empresa tem um prazo ali para ajustar as documentações e reintegrar de novo aquela pessoa. Ela não pode praticar meios que façam a grávida se sentir humanamente responsabilizada ou que se sinta diminuída de certa forma, entendeu? Se ela praticar isso, ela pode estar atraindo um risco de indenização por danos morais. Sim. Né? Eu acredito que essa questão envolvendo gestantes deve ser causas comuns, assim, deve ter bastante. Super comum. Assim como acidente de trabalho, porque tem empresas que demitem funcionários que se acidentaram, abriram um CAT e tudo e acabaram demitidos. Opa, vamos falar disso daí, então. Pode ser. Vamos lá, vamos puxar essa sardinha. Conta um pouquinho algumas situações aí pra gente. Então, acidente de trabalho, sempre que o funcionário se acidentar dentro da empresa, ou até mesmo no trajeto para a empresa, isso já ficou reconhecido em lei, que o acidente de trajeto é um acidente de trabalho, a empresa precisa abrir CAT e informar o INSS sobre esse acidente. Após o afastamento desse empregado, porque ele tem ali uns dias que ele ficou de atestado, pode ser que ele foi para receber auxílio-doença, tudo mais, após o retorno dele ao trabalho, ele teria direito a 12 meses de estabilidade. Então, ele precisa voltar e cumprir 12 meses de trabalho ainda. Se a empresa demitir, ele tem direito à indenização. Sim, certo. E toda empresa precisa gerar essa estabilidade, proporcionar essa estabilidade para colaboradores em situações de acidente? Então, em tese, todos os contratos de trabalho possuem esse direito de estabilidade em caso de acidente de trabalho. O que acontece é que algumas omissões da lei precisam de interpretação neste caso. Por exemplo, nós temos o caso de trabalho temporário regido pela Lei 6.019. Não existe previsão legal para que o contrato temporário tenha essa estabilidade. Então, eu já vi casos em que a Justiça do Trabalho falou que não teria estabilidade, mas o tribunal reformou. Então, vai de entendimento, entendeu? Temos a súmula do TST que determina que contratos de prazo determinado têm estabilidade acidentária. Só que já foi regulamentado na lei dos temporários que o contrato temporário não é um contrato de prazo determinado. Então, ainda existe essa omissão legal. Então, os debates ainda ficam nesta questão. Como é o caso das estabilidades das grávidas. Até há um tempo atrás, o TST falava que grávida não tinha estabilidade no caso de contrato temporário e, recentemente, o STF reformou essa decisão e disse que grávida, mesmo no contrato temporário, tem estabilidade. Então, precisa sempre validar essas questões. Entendi, com certeza. Para fechar,
todas as normativas com relação à segurança contra incêndio, elas ficaram melhores depois do incidente com a Botkiss, né? Inclusive, teve ali a criação da Lei Kiss, né? Que garantiu muito mais segurança para todo mundo, com algumas exigências a mais com relação à segurança, desde estabelecimentos, precisa ter um profissional lá cuidando, um bombeiro, um socorrista no local, precisa ter ali a porta com a abertura, né, antipânico, enfim, várias foram as adequações que foram feitas, né, e graças a isso muita coisa veio a melhorar, porque aquele incidente trágico, né, males que vêm para o bem, né, não é que foi pouco, foi muito mesmo, né, mas com certeza ajudou a não ter muitos mais. Porque hoje a gente já se sente mais seguro com toda essa vistoria que vem acontecendo. Para encerrar, então, deixar aqui uma orientação aos bombeiros civis, né, que estão aí nos assistindo. Quando vão trabalhar num evento, né, eles têm todo o cuidado de, quando chegar, vistoriar as iluminações de emergência, as rotas de fuga se não estão obstruídas, verificar os extintores, os hidrantes, a casa de bombas, para ver se está tudo funcionando certinho. Teoricamente é para estar. Né, o bombeiro militar já deu alvará de liberação para o evento, mas é sempre bom dar aquelas, né, ver se nesse meio tempo nada falhou, porque na hora da emergência é o bombeiro civil que vai estar atuando diretamente naquele combate a um princípio de incêndio, e ele precisa ter certeza, saber onde estão as coisas, ter certeza que está tudo funcionando. E se nessa vistoria que ele está fazendo ali, ele começar a perceber que tem muita inadequação, né, tem muita coisa ali que, não sei como passou, porque está errado. Qual seria a melhor conduta para esse profissional se respaldar legalmente de qualquer, de repente, depois dar alguma ocorrência grande dentro desse evento e, né, como a gente acompanhou na Botkiss, depois acaba responsabilizando diversas instituições e pessoas. Como é que o bombeiro civil lá consegue se respaldar legalmente quanto a isso? Com relação à liberação para o evento, é o bombeiro militar que dá essa autorização, então não estaria dentro da competência do bombeiro civil. Mas o bombeiro civil, observando que existe certa possibilidade de risco ali dentro, eu acho que é importantíssimo que ele faça o relato, escreva em relatório isso e envie isso ao contratante, o organizador do evento, para que eles tenham conhecimento e possam corrigir antes do evento ou até durante o evento, para que mitigue esse risco. Existindo esse relato do bombeiro civil ao contratante, deixando claro que existe o risco, demonstrando talvez esse risco, e nada foi feito e ocorreu um acidente, a responsabilidade é do organizador do evento. Então, a gente precisa ter muito bem respaldada essa questão de comunicação com o organizador, para que, observando qualquer falha de segurança, deve ser relatado para o organizador, para que ele possa corrigir e tenha o dever de corrigir, né? E aí a gente pode dar uma dica final para o pessoal que trabalha em evento, de que se você prestou um atendimento ou se você verificou que algo, por exemplo, verificou lá que o extintor está descarregado, está vencido, bate foto, já manda para a empresa que te contratou, né? Se for uma empresa que contratou diversos bombeiros, você manda para o responsável mandar para o contratante, em tempo real, né? Tô informando agora que o extintor nessa posição aqui não está carregado, está vencido, né? Precisa ser feita a troca. No mínimo, ele fez um relato, né? E aí essa informação precisa chegar lá e isso precisa estar documentado. Então, é bem importante. Inclusive, vocês relatarem os atendimentos que vocês fazem, né, através de um relatório, uma planilha, uma ficha de atendimento, é importante, porque tudo isso é documento, né? Depois, se vier a ter algum problema, vocês terem certeza. Que materiais vocês utilizaram, qual foi o tipo de atendimento que foi prestado, qual era a guarnição que estava ali, quem eram as pessoas envolvidas, né, como é o nome da vítima, para depois vocês poderem ter esse documento respaldando o atendimento que vocês estiverem fazendo, né? Muitas vezes o brigadista particular, o bombeiro civil que está no evento, por falta de prática, acaba não tendo esse cuidado. Só vai lá, olha, o bombeiro militar liberou, mas é responsabilidade sua dentro do evento também pontuar as inadequações que você verificar. Exatamente.
Até por uma questão de responsabilidade civil, todo aquele que praticar um ato ilícito ou se omitir de fazer algum ato que deveria ter sido feito, pode também ser responsabilizado. Então, o bombeiro civil tomando essas precauções, mostrando que ele demonstrou que existia algum perigo ali dentro e levando ao contratante, ele está se eximindo desse risco. Uhum. Perfeito, Christian. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer aí várias dúvidas que os profissionais da área têm com relação a essa parte jurídica. Queria te agradecer muito por você ter vindo até aqui, né? Para quem quiser o contato do Christian, tu tem Instagram? Sim, é Christian Staff. Acho que dá para colocar aqui. É Christian.staff ou só Christian Staff? Só tudo Christian junto? Staff. Então, quem quiser já segue ele lá. Se tiver alguma dúvida, se tiver com alguma questão legal, jurídica que você quer resolver, já aproveita, já tira as dúvidas lá com ele. E muito obrigada, viu? Foi excelente a nossa conversa aqui hoje. Eu que agradeço por ter me recebido. Valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. A gente está sempre chamando especialistas aqui para estarem falando dessa área da emergência, urgência, área da saúde, segurança. E nos vemos aí no próximo podcast.